Relatos dos inscritos. Deixe seu relato nos comentários se quiser aparecer em um futuro vídeo. Uma época meu primo e minha tia vieram morar aqui na minha casa temporariamente. Eles vieram de outro estado por motivos pessoais e não tinham onde morar, então minha mãe ofereceu moradia. Não tinha como eu dividir meu quarto com meu primo, só se ele fosse dormir debaixo da cama. Então ele instalou sua rede na sala e lá permaneceu para dormir. Ele é um viciado em celular e ficava usando até tarde da noite sem fones com o volume baixo. Certa noite era por volta de 22 horas e estava estranhamente silencioso até que eu escuto É o Brasino, o jogo da galera, bem barulhento. Em 2 segundos foi sumindo na tentativa dele baixar o volume. Fui beber água e ao passar pelo corredor vi ele fingindo estar dormindo. Teve um dia que eu e minha amiga na época estávamos saindo da escola e indo pro ponto de ônibus. A escola fica em frente a uma praça. Então enquanto andávamos pela praça um cara que parecia tá muito bêbado passou por nós, olhou pra mim e disse: "Tu é muito feia, menina." Eu fiquei sem reação. Queria ter respondido na hora, mas fiquei com medo dele fazer alguma coisa. A minha amiga riu do comentário. Já eu tentei não demonstrar o quanto aquilo me abalou. Quando eu estava na primeira série, meu amigo e eu encontramos uma caneta azul estourada em cima de uma mesa nos fundos da sala. Como somente usávamos lápis nessa época, nós ficamos bastante empolgados e acabamos sujando nossas mãos de tinta. Meu amigo por algum motivo passou as mãos em seu rosto e foi em direção à professora para pedir permissão para poder se lavar. Eu fui logo atrás dele. Quando a professora viu seu rosto cheio de tinta e olhou para as minhas mãos, automaticamente ela chegou à conclusão de que eu fui o responsável por sujá-lo. Então, como uma ótima professora, me levou para a frente da sala, chamou a atenção de todas as crianças e começou a gritar escandalosamente me acusando e garantindo que eu era uma criança horrível e mentirosa. Quando tentei me defender das acusações, ela me mandou calar a boca. Logo após isso ela coagiu todas as crianças, inclusive o meu amigo, através do medo, a falarem em voz alta que eu era o responsável pelo ato e deveria ser punido. Todos nós ficamos em choque. Aquilo foi uma loucura. Finalmente meu amigo e eu conseguimos sair da sala, lavar nossas mãos e retornar. No fim da aula a professora escreveu uma página inteira contando o ocorrido e destacando o quanto eu era um mentiroso para ser entregue à minha mãe. Pois bem, em casa após minha mãe ler o bilhete tomei a maior surra de minha vida. Apanhei muito sem chances de defesa ou argumentação. Eu tinha apenas 6 anos e minha mãe não acreditava em minhas palavras. Conheci a Cinta cedo demais e fiquei traumatizado. Não me lembro direito o que aconteceu no decorrer daquele ano, mas tenho certeza que isso me afetou muito psicologicamente no decorrer de minha vida. Uma vez estava brincando de esconde-esconde com minha irmã mais velha na casa da minha mãe. Eu era o procurador e comecei a contar. Minha irmã se escondeu atrás de mim enquanto estava contando e quando terminei de contar, me virei e minha irmã estava escondida atrás de mim e me acertou com uma joelhada nas minhas partes íntimas. Eu comecei a chorar e depois ela me disse: "Eu queria saber se dói mesmo quando bate nos ovos do homem." Depois ela começou a chorar e falar para eu parar de chorar porque estava com medo da mamãe me pegar chorando e bater nela. Meu irmão descobriu que eu gostava de uma garota que trabalhava junto com ele, inclusive tinha ficado com ela algumas vezes. Ele dava em cima dela sem parar, mas para o azar dele, ela é tão irônica e zoeira quanto eu. Ela aloprava ele constantemente. Ela hoje é minha esposa. Quando eu tava no 8º ano, uma menina disse que um menino do 3º tinha assediado ela. Motivo: ele era nerdola e não quis namorar ela. Sem prova nem nada, todos do 3º bateram e quase tiraram a vida do menino, lembrando que não tinham provas de que ele tinha feito alguma coisa com ela. Conclusão: o menino saiu da escola. Metade dos professores falaram que ele era um merda mesmo sem saber a história real e as meninas se organizaram para irem sem camiseta pra escola. Tipo, qual a merda do sentido disso? Assédio igual protesto sem roupa. Felizmente a escola não deixou esse protesto sem sentido acontecer e finalmente começaram a avisar todos que o menino era inocente. Moro em Valparaíso de Goiás, atualmente não, mas antigamente a cidade já foi considerada bem perigosa, até entrou no ranking das cidades mais perigosas do país. Enfim, assim como a cidade, o colégio estava bem perigoso. Lembro que na entrada do colégio sempre tinha um monte de mala fumando planta e eram pessoas bem mais velhas que os alunos. Um dia a escola trocou de direitos e entrou uma diretora que era bem rígida. Fez um monte de mudanças no colégio e o pessoal não gostou nem um pouco. Não passou um mês direito com a nova diretora e os alunos resolveram fazer uma guerra de comida no refeitório. Nesse dia eu não tinha ido lanchar. Fiquei conversando com meus amigos no andar de cima perto da minha sala. Só lembro que do nada eu ouvi uma gritaria e o chão tremendo. Nada mais que uma multidão de alunos gritando: "Expulsa a diretora!" Acho que quase todos os alunos da escola estavam naquela multidão. O resultado foi que eles quebraram toda a escola. Tentaram invadir a coordenação para ir atrás da diretora, mas graças a Deus sem sucesso. Vários alunos passaram mal. Tinha cadeira voando para tudo que é lado e parece que acertaram uma cadeira na cabeça de uma menina e ela desmaiou. Eu ouvi a polícia chegando e fui embora. Naquela mesma noite eu vi passando em literalmente todos os jornais o que tinha acontecido no colégio. Era uma escola de ensino fundamental
fundamental e estava no 7º ano. Acho que as reportagens do que aconteceu e os vídeos do quebra-quebra estão até hoje aí para quem quiser ver. Quando eu morava em São Paulo, eu fui atravessar uma rua e um carro desgovernado me atropelou. Fraturei meu tórax, braços, pernas e clavícula. Perdi muito sangue graças aos médicos. Hoje eu estou vivo para contar história. Tenho até foto minha no hospital todo lascado. Na minha antiga escola os meninos colocavam bomba nos banheiros e saiam correndo. Por incrível que pareça, nem todos foram expulsos, a maioria se formou lá mesmo. Uma vez o zelador, enquanto ia ao banheiro umas 17 horas, encontrou 4 alunos no bem e bom, e eu já presenciei uma cena dessas enquanto ia ao banheiro. Acho que tinha umas 3 gurias e um guri na diversão em grupo. Eu e o meu primo brigamos e ele jogou uma pedra em mim que acertou minha cabeça. Na época a gente tinha uns 4 a 5 anos, quando a gente tinha uns 10 a 11 anos. A gente tava brincando de jogar uma pedra na direção do outro para rebater com uma barra de ferro. Quando foi a minha vez de jogar a pedra, ele não conseguiu rebater e a pedra acertou a cabeça dele. Conclusão: somos muito inteligentes. Meus pais são divorciados. Meu pai sempre foi muito ausente, mas um dia ele resolveu nos levar para uma viagem com sua família para longe. Eu não queria, pois era uma criança que odiava ficar longe da mãe, mas fui obrigado. Durante a noite eu fiquei mexendo no meu celular, pois tenho medo do escuro. Meu irmão mais velho estava incomodado com claridade. Então eu diminui e coloquei o lençol em cima. Ele ainda estava incomodado. Falei que não iria desligar o celular. Ele pegou meu celular e quebrou ao meio. Agora pense em uma criança de no máximo 9 anos chorando sem parar por isso. Observação: depois o meu pai chegou no nosso quarto, pegou o celular do meu irmão e me colocou de castigo por chorar alto. Foi assim e com outras coisas que aprendi que ele não é uma boa pessoa. Eu tava numa festa e fui pegar meu chapéu de palha com um bêbado para quem eu tinha emprestado. Então ele me puxa e fala: "Vem cá, filho", e tenta me beijar. A voz dele trazia uma certeza gigante de que ele achava que eu era o filho dele. Peguei meu chapéu e fui embora. Quando eu tinha 4 anos eu fui num parque de diversões com a minha mãe e a minha tia e eu insisti em ir em um carrinho rosa num brinquedo estilo carrossel. E quando chegou minha vez, uma mulher simplesmente foi toda apressada para colocar o filho dela nesse carrinho e minha mãe, que tava com 0 de paciência, deu uma surra na mulher. Rasgou a roupa dela e deu socos no estômago dela enquanto essa mulher tava só no puxa-cabelo. PS, a mulher praticamente empurrou a mim e a minha mãe para colocar o filho dela quando eu tava prestes a ser posta no brinquedo. O meu caso não foi traumático, mas eu definitivamente guardo rancor até hoje. Era a 5ª série, e em uma aula de artes. A pior parte dessa aula para mim era fazer a maldita margem no caderno de desenho. Eu dava o meu melhor para a margem ficar do jeito que a professora queria, mas ela sempre reclamava e dizia que estava torto e isso me enchia de ódio. Eu não falava nada porque não gosto de confrontar as pessoas. Um dia um aluno novo entrou na nossa sala e na primeira aula de artes ele fez a margem e perguntou para mim e um outro amigo se estava certo. Nós dois dizemos que uma das linhas estava torta. Sim, tava torto pra caramba. E a professora ouviu isso e foi checar. Ao ver a margem ela fala que tava perfeito e olha para mim com uma cara de deboche dizendo que eu nem sabia fazer margem e não devia ficar opinando sobre as margens dos outros. A partir daquele dia eu fazia a margem de qualquer jeito e só não mandei ela tomar no chá porque, como disse antes, não gosto de confrontar. Eu sei que esse relato tem nada a ver com o tema do vídeo e nem vai ser mostrado nos próximos, então finja que ele apareceu em um vídeo chamado Coisas que aconteceram com você na escola, há muitos tempos atrás. Tendo a certeza que isso aconteceu antes de eu ir para a 5ª série. Eu estava na sala de aula brigando com um outro aluno que já não gostava quando ele conseguiu dar uma tapa no meu peito. Com o choque fez o meu coração parar de bater e assim não conseguir respirar, como se fosse um golpe de karatê guardado em segredo por inúmeros samurais. Depois de uns poucos segundos de ter descoberto isso, eu comecei a respirar mais forte no desespero e também a derramar lágrimas. Depois de ter recuperado a respiração, contei para a professora que havia voltado na sala sobre o tapa. Ela estava fora fazendo algumas coisas e ela falou pro garoto: "Se você fizer isso de novo eu te mando pra diretoria." Depois disso ela continuou com a aula e o dia seguiu como se nada tivesse acontecido. Uma vez meu pai fez uma balança na minha casa. Eu tinha uns 5 anos e minha irmã 10 ou 9. Então um dia estava minha irmã se balançando e eu e minha prima ao redor. Foi então que por alguma razão eu decidi passar por trás da balança. Ela estava vindo bem na hora e bateu com tudo na minha testa. Arrancou um pedaço da pele e eu lembro que chorei muito apesar de não lembrar da dor. Minha mãe viu e ficou furiosa. Puxou minha irmã pelos cabelos e bateu tanto que eu nunca tinha visto ninguém apanhando do mesmo jeito. Depois disso ela me levou pro hospital, mas eu só tive que colocar 2 pontos. Só ficou um sinal que quase nem dá pra notar. Eu lembro que minha tia pensou que eu tinha morrido. Apesar de tudo, minha irmã nunca falou nada sobre, mas ela deve ter ficado com muita raiva de mim. Afinal ela apanhou por minha culpa. Tem um tio que um dia acordou mais cedo que todo mundo e resolveu ir fazer o café dele. Enquanto ele fazia o café ele começou a sentir uma dor no peito e decidiu ir dirigindo pro hospital. Chegando lá teve que fazer cirurgia porque estava tendo um ataque cardíaco.
Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.